vi que está faltando a ata 6. Houve um probleminha, mas já estou providenciando, que está a 5 e pula para 7. Então já estou providenciando para que essa semana já vai estar pronto. Estarei passando para a Natália, entendeu? Tranquilo, obrigada. Alguma abstenção ou voto contra? Convido agora para informes a nossa companheira Carol para estar falando sobre o evento de posse. Boa noite, pessoal. Eu só vou colocar o computador, então, com a minha proposta, com os dados que ficou de serem coletados. Daí a gente já dá início. Qual que é o tema, Carol? Tá, o tema, então, a gente precisa definir, com urgência, inclusive, o local que vai ocorrer a nossa posse. E por isso eu trouxe sugestões, valores e orçamentos, para que nós, quanto antes, aprovemos e façamos a apreciação desses valores. E, além disso, sugestões também. Carol, qualquer coisa você pode ir narrando e vai entender. Tá, são valores, acho melhor não. Você tem os valores anotados em algum lugar, Carol? Sim, uma planilha. Não, mas além da planilha. Deixa eu pegar o computador, só, mais fácil. Esse cabo aí já. Mais fácil, isso daí a gente vai entender depois. Uma coisa nós joga no grupo depois. Pessoal, vamos lá então. Para contextualizar todos, aqueles que não estavam e os novos, no dia 25 de novembro, então, vai ocorrer a nossa cerimônia de posse e fundação da JCI. E a gente montou uma comissão que foi aprovada para que nós fôssemos atrás dos principais passos que necessita. E dentro disso, eu trago então agora valores e orçamentos para locais que foram cotados dentro da possibilidade na data do evento e dentro de uma realidade em questão de valores para vocês, para que nós discutimos sobre esses valores e quem tiver sugestão também, além desses locais que estão propostos, fiquem extremamente à vontade, tá? Então, de início, foi cotado que foi tido como ideia que nós façamos a posse, a cerimônia na CIPA, que seria sem custo. Foi comentado também em relação à área do Rotary Club, que eles têm um espaço que é deles, um espaço do Rotary. Eu conversei com membros diretores do Rotary e também seria sem custo em relação ao valor, mas a gente teria que entrar com uma contrapartida de forma parceria. Isso a ser definido, claro, se nós passarmos a cogitar essa hipótese, mas um exemplo seria 1 quilo de alimento por pessoa, para que eles utilizassem
alimentação e algumas das ações sociais deles. Outra ideia, então, daí é o Teatro Municipal, que já começa a agregar custos, seria de R$200, porque eles não isentam taxa, tem que ter essa taxa de limpeza e também pelo custo com ar-condicionado. E a Associação dos Agrônomos aí, que seria R$20 a hora ar. Se nós fizéssemos na CIFA e no teatro, o ideal é que nós migrássemos para um local para fazer o after, o pós. E se nós fizermos no Rotary ou na associação, daí a gente teria que já fazer a cerimônia, né? E a janta lá também, daí dentro da possibilidade que algum local, algum fornecedor que faça, né, migre para esses locais, está se fazendo no local escolhido. Vamos lá, por que não as FUCA e locais mais comuns, digamos assim? Primeira data, 25 de novembro, fim de ano, tá tudo lotado. Eu fui falar nas FUCA e ele falou assim, Carol, último salão eu aluguei em 10 de julho, nas FUCA. A Jéssica ficou de ir no ATC. Jéssica, você quer colocar o que te falaram no ATC? Não. Se me permite, você poderia novamente nomear quem são as pessoas que estão com você na equipe? Sim, é o Léo, né? A gente montou já um grupo, o Lucas, a Cíntia. Então a gente está... O Lucas, Tem dois? Não. Tá, desculpa. E daí a gente tá nessa comitiva, a gente já tem um grupo, né? Então, de início tá meio parado. A gente fez uma reunião, né? Eu chamei, comentei, acredito que a maioria estava. Enfim, a gente tem então esse grupo, o Léo, que está presente, para estar talvez filtrando informações, tá? Gente, como eu comentei no começo, a gente jamais vai decidir nada. O que a gente vai fazer é filtrar as informações. Da forma que nós fomos em todos os locais que foram sugeridos e estamos trazendo as possibilidades para vocês. Então, a gente jamais vai resolver nada sozinho. Não é porque a gente tem um grupo que a gente vai resolver e vai chegar aqui para vocês e falar vai esquentar o local e pouco. Não é esse o intuito. Quais são as opções mais viáveis que nós temos? Tá, vamos lá. Eu vou passar primeiro as sugestões em relação ao buffet e o after, e daí depois eu coloco a discussão para ver a opinião de cada um. Pode Você ser? me permite a parte, Carol, você quer fazer agora ou depois? Pode. Então, eu tinha comentado com a Carol para talvez nós fazermos aquilo acontecer. Então, eu cheguei a cotar com eles, mas não sei se ficou fora da nossa linha, mas ficou entre R$4.000 à noite. E também não é no dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro estava tudo cheio, o novembro inteiro já estava lotado. Ficou a data que ela tinha me falado, dia 2/12. Aí eu pensei em realmente só ver o valor, só cotar para talvez ter uma opção, se todas as outras que o grupo quisesse ou não quisesse não estariam ou estariam disponíveis, essa talvez poderia estar disponível também. Então, dia 2/12 é no ATC e o valor é de R$4.000. Foi isso. Legal, a Jéssica sugeriu então a ATC. Como ela tem esse contato, pedir para que ela pudesse estar vendo esse valor. Como nós não temos caixa, está bem fora da nossa realidade. Então, obrigada, Jéssica, pelo teu esforço, mas está fora. Não teve uma parte? Basicamente, as opções que ela vai trazer, a gente tem dois formatos. Eu acompanhei um pouquinho com a Carol. Um formato a gente pega um lugar, faz a janta lá e daí cobra um jantar no mesmo lugar, como nós fazemos em Marechal. Cerimônia e depois janta ali mesmo. E às vezes até conseguir alguma coisa. Mas como às vezes a gente está começando, talvez ninguém quer gastar tanto nesse momento, tem a segunda opção, que a gente faz aqui, que não teria custo, e depois vai para algum lugar e cada um come e toma uma água, bebe uma cerveja, o que quiser. Depois a gente só combina um lugar e tenta fechar de preferência, né, um lugar que vai caber todo mundo. Assim, porque as autoridades que vêm normalmente acabam não ficando pro jantar deles, né? Aí ficaria só nós se divertindo de horas. Então esses dois formatos, tá, que a Carol vai passar. Carol, eu cotei na associação da Serpa também.
Eles me passaram um valor, a data estava vaga, e um valor de R$700. Pode de novo, gente. Assim, a gente tem salões aqui. Tem o salão da Evangelho, tem o salão de 1.000 salão. Salão para festa, não falta. Só que assim, é R$2.000 mais R$20 horário, taxa de limpeza mais R$1.000. E como a gente não tem caixa no momento, e eu acredito que rachar esse valor vai ficar um valor muito alto, a gente prefere locais que realmente não tenham custos ou que o custo seja somente a alimentação. Eu acho que a grande maioria está de acordo em relação a gente não estender tanto valor, né? Até porque a gente tem que ser fiel à nossa realidade, de que não são todos que podem arcar com esse custo. O Lucas, eu acho que você já citou todas as opções, agora vai explanar os detalhes, né? Certo. Chegaram a verificar a possibilidade que eu indiquei da vinícola Bourguignon? Sim, tá aqui, eu vou passar o valor. Legal. Pessoal, as sugestões foram inúmeras e eu agradeço muito por isso, me ajudou muito a entrar em contato com os estabelecimentos, com os fornecedores e tudo mais. Dentro do possível, e se vocês pegarem as minhas chamadas recentes, assim, de quarta-feira até hoje, foram muitas. Eu entrei em contato com diversos fornecedores. Além do problema com a data, que eu já comentei da dificuldade por ser fim de ano, a gente tem em relação a valor. Tem locais que querem R$4.000 como a ATC, ou a Suca que quer R$4.000 mais o valor da janta. Presidente, quanto tempo tem ainda esse item? 7 minutos. Não, só para nós. Obrigada. Tá, pessoal, vou passar os valores, depois a gente finaliza a discussão, tá? Então vamos lá. Como sugerido pela Gia, então, foi cotado o valor na vinícola Bourguignon, tá? Existe sim a possibilidade deles fecharem o local, tá? Para fazer a cerimônia, tem espaço, só que, como é um sábado à noite, eles só fecham o local para evento particular a partir de um número de 80 pessoas a R$100. Então, eu acredito que é um número bastante elevado para uma entidade, para uma organização que está começando, e é um valor que a gente teria que pagar com antecedência para que eles já comecem. Desculpa, só para eu entender, R$100 é uma taxa única ou seria R$100 o valor da janta lá? R$100 o valor, assim, eles fecham o evento a partir do momento que, fecham o local, perdão, para o evento a partir do momento que 80 pessoas pagarem R$100. Daí não tem taxa de limpeza, não tem taxa de nada. Gente, quando eu falo valor por pessoa, eu espero que todos estejam cientes, e aqueles que não tiverem, é fora o valor da bebida, tá? Isso é a janta e o espaço, ok? R$100 então por direito à janta E o local. Só que, além dos custos com a janta, nós temos que ter em mente que tem os custos com parte de certificado. Claro, a gente vai ter outros custos que vão estar acarretados em cargo por conta da festa. Então, uma injeção que vai precisar ser feita, os ofícios que vão ser impressos. A gente não tem um caixa para absorver esse valor. Então, certo? qual é a outra opção, Carol? Tá, a outra opção, então, na vinícola tem a opção de fechar, ok? Eles fecham o evento, fecham o local, se torna um evento particular e o cardápio seria fundido. Aí, a segunda opção seria, eles não fecham o local, mas daí eles reservam a cadeira para o número de pessoas que nós queremos, e daí seria R$90 por pessoa, tá? E daí, tipo assim, não fecha o local, tá aberto, a gente senta lá junto com outros números de pessoas que vão estar lá, e daí também não faz cerimônia lá, tá? Tipo, faz cerimônia aqui ou em outro local, e a gente só liga para lá. Tá. Então, R$90 a gente faz isso, e não importa o número de pessoas, R$100 acima de 80 pessoas, eles fecham o local e a gente faz a cerimônia lá também. Tá. É a vinícola do Bourguignon. Além disso, gente, a gente tem que pensar na questão do deslocamento também, tá? Depois. Outra coisa, tem valores também com a Beef Ranch, que acho que a maioria conhece. Eles deslocam para ir no local do evento, independente do local que seja. Eles vão com churrasqueira, parrilha, tudo que for necessário até o local do evento.
E daí dentro disso tem 2 valores, que é carnes nobres e 4 tipos de salada, 2 tipos de condimentos e afins. Depois eu posso até mandar os cardápios, as opções no grupo, tá? Fica mais fácil. R$120. Então é carne padrão, é a opção alta que a gente tem. E eles têm por R$80 daí carnes mais padrão, costela e afins, carnes mais tranquilas. E daí seria, diminui o número de condimentos, né? Seria tipo uma farofa de torresmo, maionese, 2 tipos de salada. Depois eu mando, enfim, mas daí diminui, cai o número de opções. Daí R$80. No local que a gente fosse. Outro local cotado foi a Larica. E a gente fecharia o local também, com a possibilidade de fazer ou não apostas lá. E seria um rodízio a R$85 por pessoas. Se fosse abaixo de 40 pessoas e acima de 40 pessoas, eles fazem a R$80. Então, já caiu o preço. E também no restaurante, essa é a 5ª opção. A 6ª opção seria no restaurante Avenida. Lá tem a possibilidade de fazer cerimônia, mas a estratégia não é legal, porque tem algumas colunas no meio e tudo mais. Então a gente faria também, né, com a possibilidade de fazer lá, mas a ideia é que se faça aqui, ou no teatro, ou onde for. E nós migramos para lá, então, a R$75. Com o mesmo esquema, 3 tipos de carne, 4 tipos de salada, 2 tipos de condimento e entrada de frios, que daí entra ovo de codorna, pepino e afins. Frios em geral, tábuas de frios servido a noite inteira, daí o buffet após. Para os que tiveram dúvidas, onde eu comentei que seria no restaurante Avenida, tem disponibilidade de horário até 5 horas da manhã e tranquilo também colocar som e tudo mais. De forma geral, seriam essas as opções. Então, 6 opções de buffet, cardápio, e 4 opções de locais. Então, eu acho que a gente é válido uma sugestão, discussão. Nesse momento é esclarecimento, se alguém tiver alguma dúvida, e depois, presidente, eu ia sugerir para a gente, pelo menos, votar entre um formato ou outro para conseguir dar andamento. Você vai fazer posse jantar em um lugar só, ou você vai fazer aqui na CIPA mesmo, até para valorizar a organização. E depois o lugar que nós vamos depois, aí a gente pode depois ver onde é que tem espaço. Eu ia sugerir daí, a parte de esclarecimentos, e depois a gente dá cada uma a sua opinião. Qual o tempo daí, cuidar? Alguém tem alguma dúvida nessa frente? Pessoal, um minuto. Ou a gente estende ou a gente volta. Eu ia sugerir ao presidente, Gi, de fazer uma votação para a gente determinar em qual formato, que daí a gente já flui daqui para frente. Isso, presidente, é a Jéssica. Pessoal, então a gente tem 2 opções. Pode falar. A gente tem 2 opções. Ou a gente faz aqui na CIPA ou teatro, e depois migra para um outro local para fazer o after, ou a gente faz na Associação dos Agrônomos ou na sede do Rotary e faz a cerimônia e faz o after também no mesmo local. A gente coloca a primeira opção como 1 e a segunda 2. Quem são os a favores da primeira opção? Eu ia sugerir o seguinte, a gente analisar melhor as possibilidades, tá? Certo. O que eu iria sugerir? Nesse primeiro momento que a JC Paulistino está abrindo, por exemplo, o Marechal faz um evento de cerimônia e depois o jantar no mesmo espaço. Só que a gente tem uma caixa lá para custear. E a gente não precisa começar com um passo grande, né, desse tamanho. Então, a minha sugestão é que a gente foque num evento, num cerimonial, e esse cerimonial que será a cerimônia de posse, fundação e posse da JC Paulistino. E depois todo mundo fica livre para ver o que fica mais fácil para cada um. Claro, pode-se formar um grupo e ir em um restaurante ou em algum lugar, que eu acredito que cada um pode escolher, olhar o cardápio, por exemplo, e escolher o que melhor lhe atende. Sabe, porque hoje eu acho que está muito caro os valores. Marechal custa também mais ou menos isso, mas a gente já tem um caixa para custear as mesmas despesas. Só que assim, fazendo um evento hoje, vamos supor que seja aqui na CIPA mesmo, nesse auditório maior, é um excelente espaço, tem ar-condicionado e não tem custo.
mas o evento em si tem custo. Como frequentar, certificado e tal. Só que isso aí os membros, cada um arrecada, sei lá, R$10 para cada um, faz-se o evento de posse. É um brinde, alguma coisa para alguma autoridade que venha, caso tenha necessidade. E cumpriu com o protocolo e fundou o seu JCI. Num próximo ano, claro, com mais tempo, dá para ir se planejando durante o ano e conversando, conhecendo os detalhes da cidade, e sim começa a fazer com uma grande pompa um grande evento. Né? Porque aqui nesse primeiro momento começa a ficar pesado e custoso também. Né? Então essa é a minha sugestão. Não voto, não libero, mas fica aqui essa ideia também. Questão de ordem, é importante que a votação seja conduzida pela presidente. Certo. A gente pode estar estendendo um pouquinho do tempo para terminar e finalizar essa questão? No final estende. No final estende. No final estende, para não deixar passar do combinado. Todos concordam com o que o Nilson falou? Só coloca as opções e daí a gente vota. Essa foi uma ideia. Se mais alguém tiver alguma ideia, alguma proposição, acho que a ideia é para isso também. Posso só fazer um fundamento? Pode. Tá, rapidinho, dando sem tempo. Pessoal, Nilson, só uma colocação. A gente precisa definir o local por quê? Número de pessoas. Sábado, a coletivo inteira sai de casa e ocupa todos os locais. Pela cotação de pessoas que falaram, não, nós vamos vir, Salto está mega animado, então pelo menos 8 pessoas já confirmou que veio. Daí vamos por mais 15 que é empossado, mais 5 que vem de Marechal, já é um número que os locais de Palotina não atendem. Então a gente tem que focar em um local, né? Tipo, não necessariamente agora, mas a gente precisa definir um local para fazer essa reserva. Perfeito. O que eu coloquei é a gente separar em duas partes a posse. O cerimonial é uma coisa, ok, e depois, assim, vai ter convidados, deixar pré-reservado um lugar e cada um paga a sua conta. Por exemplo, você como coordenador não precisa ficar responsável por isso. Como se fosse um cliente externo, mas reserva um espaço lá para, sei lá, 50 pessoas e pronto. Da minha parte, o que eu observei de todos os estabelecimentos, o que se torna mais em conta ainda é o restaurante Avenida, que fica até mais tarde, R$75 por pessoa. Que o restaurante Avenida ele não abre de noite, entendeu? Aí iam abrir para isso. Aí eles iriam abrir para isso. Então a gente teria que pagar para eles comprarem as coisas e fazer. Com licença, eu acho que vamos voltar no que o Lucas falou, vamos votar um modelo, depois a gente vota o local. Isso. A gente vai se estender muito aqui. Gente, todos a favor do modelo como o Wilson se referiu? Tem que ver se não tem outro modelo, né? Alguém tem alguma sugestão? Faz a questão da votação, igual a gente fez na ata. Então, quem vota no modelo 1X, daí você explica o modelo 1, daí a gente levanta a mão. Quem vota no modelo 2, daí você explica o modelo 2, levanta a mão. Tá, gente, a questão tem modelo 2, alguma sugestão? Modelo 1 seria cerimonial num lugar, jantar em outro. Modelo 2, cerimonial e jantar no mesmo lugar. Tá, gente, modelo 1, então, igual a nossa companheira Natália falou, a gente faria a posse aqui e sairia para outro lugar, beber e tal, toda essa parte a parte. E modelo 2 seria fazer tudo no mesmo lugar. Quem vota no modelo 1? Conta. 14 votos. Modelo 2? Então, modelo 1, gente. Aí a gente dá continuidade quanto ao estabelecimento? Não, tá tudo certo. Tá, agora pode peraí. encerrar. Tá, sim. Porque assim, a minha ideia era definir o local para a gente começar a escrever os ofícios, né? Porque, por exemplo, vamos para Tapejara, lá a gente vai encontrar o presidente nacional. Talvez um grupo levar esse ofício. Mas aí, eu acredito que daí a gente faça isso em uma outra reunião. Não, dá pra, esse detalhe dá pra... Esses detalhes. Você no teatro ou na CICA, que são as duas opções que a gente tem, não tem outra. Já Ou sugestão, sugerem outro local, talvez? Sugiro na cita, tá? Lucas, que... Ah, tá, desculpa, não vi. Pessoal, bom, sou novo aqui, sou convidado, não sei se eu posso falar. Já Claro. Todo mundo pode. Se tivesse mais tempo, não querendo me meter,
Mas eu poderia estar vendo também a OAB, que é a Ordem dos Advogados, que é um espaço amplo, bem bonito, que é o auditório, e também ali depois tem o salão de festas. Só que eu não sei como é que está o tempo de vocês, porque eu não sei como está. É que a gente já deixou definida a questão da data, né? Eu conversei com o Vinícius. Conversou? Ele também sugeriu isso. E aí eu até comentei no salão. Porque eu expliquei para eles por conta de ser Rotary, entidades parecidas, organizações parecidas e afins. Ele sugeriu também na OAB. Só que como tem toda uma questão política por trás, teria que reservar antes, certo? Então, assim, provavelmente vai ter disputa por data, né? Porque eles têm reuniões plenárias, reunião de mães que olham os filhos, é mínimo o espaço que eles têm. E o dia 25 de novembro está ocupado até às 18 horas. Questão de ordem, presidente, até para nos agilizar, eu já sugeri para iniciar essa votação entre a CIPA e o lugar. Já aproveito para dar a minha contribuição. Acredito que como nós estamos aproveitando o espaço aqui, é bom também contribuir com a CIPA, né? Eles gostam de abraçar de vez em quando algumas causas e seria uma retribuição fazer aqui. Então já deixo a minha sugestão, mas abro o presidente para votação dele, para a gente encerrar. Tem uma sugestão contrária, Lucas. Tudo bem. A minha sugestão, então, se fosse feito no teatro, eu sou imensamente grata, assim como acredito que todos, pela CIPA, ter servido o local e tudo mais, mas acho que questão de logística, receber convidar gente de fora, vai vir um pai, vai vir uma mãe, uma tia, uma madrinha, eu acredito que o espaço do teatro é mais amplo. Então, a minha opinião, eu acho mais interessante fazer no teatro, e também porque num dia antes, na sexta-feira, vai ter uma cerimônia lá, e vai ter parte de decoração, né, onde vai ter flor e tudo mais. E o pessoal que fez essa decoração disponibilizou essa decoração para a gente utilizar no sábado. Então, daria um volume a mais, teria essa decoração no teatro, flores e tudo mais, e a gente não teria custo. Só que em contrapartida teria a taxa do ar-condicionado, que é os R$200. Questão de ordem, presidente. Você pode conduzir a votação, por gentileza? Sim. Então, a questão da votação, quem vota a favor de a gente continuar na CIPA fazendo a parte da posse? Opção 1, opção 2? Tá. Entendi já. 6, 7, 8, 9, 10. Quem vota na questão do teatro? Sugestão 2? Gente, então a gente vai ficar na CIPA por unanimidade de voto. Maioria. Unanimidade a todos. Isso aí. Obrigada. Agora a gente vai pro local? Não, agora a gente vai e faz o outro informe. Aí faz a votação no grupo. Certo, então dando continuidade. Posso finalizar? Um minuto, gente. Pessoal, muito rápido. Pessoal, seguinte, além disso, nós temos mais coisas a serem definidas. Com certeza vou estar colocando no grupo, onde está todos, tá? Igual eu falei, a nossa comitiva é só para filtrar alguns dados da forma que foi feito. Tudo vai ser definido com todos. Alguns membros vieram, já está definido. Eu falei, não, gente, sem votar não está definido nada. E justo, foi votado no que não era a minha opinião, e tá tudo bem. Aqui foi feito para isso, para que todos escolham por feito. E para que qualquer coisa que a gente vá fazer seja da maioria, da vontade de maioria, tá? Então, está definido a CIPA. No decorrer dessa semana nós vamos fazer os ofícios, mandar, conversar, mandar no grupo, pedir qual a ideia. A Bruna já me mandou como é o modelo da JCI, né? Como é feito os ofícios lá em Marechal. A gente vai escrever, pedir ideia, ajuda, mandar, pedir para aprovar. E numa possível outra oportunidade a gente aprova isso e aprova a ideia também, que é uma sugestão da gente estar levando em Tapejara esses ofícios contando, mas também é uma sugestão, tá? Que possa ser dessa forma e numa próxima a gente aprova isso. Beleza? Obrigada, gente. Convido o companheiro. Estava dentro da ordem do dia. Eu posso falar na palavra. Pode ser? Sim, então, a gente vai para o intervalo agora. 10 minutos. A gente volta a 21h01.
Beleza? Obrigada. Presidente, explica o que é o intervalo só para os que estão chegando hoje. A gente, toda reunião a gente tem a parte do copo, que a gente se reúne para fazer a questão de network e tal, dar uma conversada de parecer e também entender mais sobre o JCI. Obrigada, mas sim, a gente vai. Como ferramenta. De alta performance. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Usar a inteligência artificial para melhorar a performance do trabalho, tá? Então esse que é o objetivo. E hoje ainda mais especial, porque... Que horas tem agora? Agora é o quê? 9h03, então não faz nem 2 horas que eu enviei o TCC para a orientadora assinar para eu mandar aqui no último dia. E vocês acham se eu não usei, né? Alguma coisa só? Então, assim, mas não, vejam pelo lado positivo. Eu não mandei ele fazer. Tá? Eu orientei ele a me ajudar. É diferente. Tá? Deixa eu só ali o negócio. Me chama para você. Oi? É o cabo também. Não tem problema, vai aparecer. E um dos objetivos é, claro, vamos explicar como que ela funciona na prática, mas isso vai ser rápido. Eu vou abrir aqui e eu vou mostrar o que eu andei aprontando mesmo. A gente tem inúmeras aplicações. Eu trabalho com frente comercial também na questão de software e tecnologias no agronegócio, eu sou engenheiro agrônomo. E lá na frente comercial a gente trabalha com frentes de marketing, a gente também utiliza muito a questão da inteligência artificial. Em alguns momentos o pessoal do marketing lá começou a trabalhar com criação de imagens também online, mas assim, eu particularmente não gostei tanto. Tá? E eu preferi focar na questão da inteligência mesmo, o uso do dado e otimizar o tempo. A gente gasta muito tempo fazendo um trabalho operacional. Tá? Nós gastamos muito tempo fazendo um trabalho operacional. E o que principalmente o ChatGPT, mas as ferramentas de inteligência artificial vêm fazer, é um meio de maximizar o nosso desempenho, o nosso tempo, olha assim, nessas tarefas mais operacionais. Né? Conseguir, de uma certa maneira, nós ganhar tempo e, inclusive, colocar mais qualidade no processo. Eu acho que isso aqui, tá? O passador eu tenho. Ganhar mais velocidade no processo. Inclusive, tem muitas coisas que a gente pega para fazer e não sabe nem por onde começar. Então, eu vou passar um pouquinho da ideia do IA usando ele na prática, como ele funciona, rapidinho, 5 minutinhos a teoria dele. E daí a gente já entra... Aí, deu? Deu? Não se mexe. Segura. E a gente já entra numa questão mais prática, vou passar alguns plugins também, e ao final... Vai ter um QR Code lá que vocês podem escanear e salvar a página do celular, que tem um monte de plugin lá e acessório que dá para usar na inteligência artificial. Então vamos lá? Inteligência artificial para alta performance. Deixa eu ligar aqui. Aí. Por que isso é tão importante nos dias de hoje, tá? Se vocês lembram muito bem, não muito tempo atrás, o que valia dinheiro? Ouro, campos de trigo, hoje de soja, né? E poços de petróleo. Commodities. Era isso que valia dinheiro. E as pessoas iam atrás, buscando ouro, aumentar áreas agricultáveis e poços de petróleo. Mas no mundo atual, a fonte hoje de riqueza é o conhecimento. A gente sabe disso. Tanto é que países muito desenvolvidos focaram na educação, focaram no conhecimento da sua nação e prosperam melhores do que grandes países com áreas agricultáveis e tudo mais. Então, o conhecimento hoje é a nossa fonte. E o conhecimento está acessível para todos nós. Então, se todo mundo está com acesso à internet, vocês têm a fonte de um conhecimento muito bom. O que precisa ser feito com ele? Ser filtrado e organizado para a gente utilizar de uma maneira um pouco mais inteligente. Porque a internet do Google tem tudo lá. Mas o que não tem? A pergunta. E a pergunta que é nosso dever começar a compreender para chegar numa pergunta interessante para ele entregar uma resposta que seja útil. Na maioria das vezes a gente vai lá, coloca qualquer pergunta e espera que ele dê uma resposta extraordinária. O ChatGPT é a mesma coisa. Aí ele fala, não, isso aí não funciona direito. Não, mas você perguntou errado. E isso não é só para a questão de inteligência artificial, isso aqui é para nós também.
Se eu fizer uma pergunta errada para vocês, a resposta não vai vir certa. Então, o nosso treinamento todo dia, inclusive quando falamos em público, é melhorar as perguntas que nós fazemos para que conseguimos obter algumas respostas mais interessantes. Porque senão ninguém chega num consenso e a comunicação é muito falha. Então, sempre foquem nas perguntas para adquirir conhecimento. Como que ela funciona na prática? Tá? Vamos entender alguns mecanismos por trás. O primeiro deles, essa é a terceira vez que eu estou dando essa palestra já. A primeira vez eu dei no Paraguai, em Pedro Juan, quando eles convidaram. Então eu falei, poxa, como que eu vou dar uma palestra de inteligência artificial sem usar inteligência artificial? Então eu falei, não, tem que usar para fazer essa palestra já. Então isso que vocês vão ver aqui já é construído com a inteligência artificial. Segundo ponto, tem que para ser de alta performance, eu tenho que deixar para o último dia. Se eu tiver uma semana, eu preciso de alta performance. Então, deixei para o último dia. E quando você coloca sob pressão para fazer, utilizando uma ferramenta poderosíssima como é a inteligência artificial, eu busquei meios de ganhar mais tempo ainda. Então eu descobri algumas ferramentas úteis para nos ajudar. Mas quem explica o IA é a própria IA agora. Eu só vou decifrar um pouquinho mais fácil para vocês. Tá? Primeiramente, o que é a inteligência artificial? A gente tem que entender o machine learning, né, que é aprendizado de máquina. É uma sub-área da inteligência artificial onde as máquinas aprendem através de dados. Máquinas hoje são servidores, os processamentos estão em nuvem, não tem mais aquele computadorzão assim, né, que nem tinha nos bancos em várias empresas. Hoje já está tudo em nuvem. E esses mecanismos começam a entender o que acontece a partir de dados. Tá? Eu trabalho hoje com software, então a gente trabalha muito com dados, e o machine learning começa a entender alguns padrões. Poxa, todo dia 15 de julho faz frio. Mas no dia 15 de julho deste ano não fez tanto frio, tem alguma coisa fora do padrão. Isso é inteligência. Entendeu? Então, é um jeito de mapear dados. Qualquer dado, tá? Depois, chegou às frentes de redes neurais, que é um aprofundamento do machine learning, né? Elas são modelos computacionais, né? É como se fosse o nosso cérebro, e elas começam a cruzar informações, tá? Elas começam, é como se fosse uma fábrica onde cada trabalhador tem uma tarefa específica, e se um trabalhador faz o seu trabalho corretamente, ele passa a informação para o próximo. Então a gente comunica, olha, aqui aconteceu tal coisa, a informação seguinte já é autorizada. Então assim, o machine learning ele comunica com diferentes áreas. Vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês. Nós temos um dado de consumo de combustível de um automóvel, e quando muda alguma variável lá, vamos supor, mudou o peso do automóvel, muda o consumo. Ele correlacionou o peso do automóvel com o consumo. Isso é inteligência artificial ligando aqui as redes neurais. Mas nós não precisamos focar nessa parte aqui mais técnica, deixa para o pessoal da computação. Nós precisamos entender de um jeito mais simples, tá? Porque isso aqui vai indo longe, ó. Nós temos rede neural, machine learning, deep learning, que é uma categoria mais aprofundada de máquina, tá? Aonde ele detalha um pouco mais isso. Mas o meu objetivo aqui com vocês é simplificar a complexidade, tá? Então, nós vamos imaginar a inteligência artificial como uma cozinha. Pode ser? É mais fácil, né? Porque falar machine learning, deep learning vai complicar demais. Então vamos imaginar a inteligência artificial como uma cozinha. Nessa cozinha nós temos alguns ingredientes, nós temos um chefe de cozinha, nós temos uma receita, nós temos panela, utensílios, e o IA funciona de uma maneira bem simples, cruzando essas informações. Aonde, talvez vocês não vão conseguir dar, os nossos ingredientes, quando a gente fala de inteligência artificial, são os dados. Então quando você está lá na cozinha e você vai preparar um prato, você tem alguns ingredientes. Pode fazer muitas receitas com aquilo, pode fazer inúmeros pratos, com os mesmos ingredientes. Então, os ingredientes com a IA é os dados, tá? Então nós precisamos desses dados, nós precisamos das panelas, que é o que? O hardware e o software, é o computador, é um servidor, é esse software na nuvem, ele está na nuvem, mas tem computador por trás em algum lugar do mundo, tá? Então nós precisamos de panelas para fazer isso acontecer. Nós precisamos de receitas, que é o que? Um modelo de aprendizado, tá? Um modelo de aprendizado. E nós precisamos de um chefe, que é o cara que aprende toda vez que faz uma receita. Você concorda comigo que... Vamos supor que eu não sei fazer uma macarronada, então eu faço a primeira vez. A primeira vez até sai, mas não fica bom. Mas eu faço a segunda vez, a terceira vez, na 10ª vez começa a ficar bom. Quem que aprendeu com isso? O chefe. Entendeu? E no caso, quem que aprendeu com a máquina? Um aprendizado de máquina. Então o nosso dever, quando a gente está trabalhando com a IA, é aprender. Tá? Então, se a gente for resumir,
A inteligência artificial, nós podemos comparar ela como uma cozinha, onde os dados são transformados em informações úteis, seguindo receitas específicas e sempre aprendendo e se adaptando para melhorar os resultados. Não tem como você errar numa receita e você repetir toda vez o mesmo erro. Você vai aprendendo. É a mesma coisa, principalmente com as contas hoje tudo organizadas. Então, assim como na culinária, prática e experimentação são contínuos e essenciais para a gente entender o que fazer, como utilizar, como vender, como aproveitar a inteligência artificial. Ficou mais fácil para entender agora? Né? Comparando com a cozinha, não tem erro. Se eu pedir o que é Deep Learning, complica. Então vamos para frente. Como que é o aprendizado desse chat GPT? Só para a gente entender o mecanismo dele antes de entrar um pouquinho na prática. Os caras vêm lá, criam um negócio e a gente tem que dar tudo lá como verdade? Não. Tá? O chat GPT é um modelo exposto a muitos dados. Então já tem livros mapeados há anos, artigos, conteúdo na internet, blogs, tem muita informação que já foi mapeada, pesquisas acadêmicas, jogaram tudo lá dentro, tá? E ele aprendeu a entender o que tem lá dentro. Então ele adquire conhecimento geral sobre a língua, fatos sobre o mundo, raciocínio lógico, tudo o que acontece. Então você pode pedir inúmeras coisas lá e ele vai te responder. Só que se você pedir errado, ele vai te responder assim, genericamente. Então quanto mais a gente aprofundar, fica melhor. Então, toda vez que a gente pede alguma coisa para ele, ele aprende de uma maneira genérica, mas aos poucos, quanto mais pessoas utilizarem, quanto mais vezes a gente utilizar, quanto mais entrar na inteligência artificial de determinado assunto, ele vai ficando mais inteligente, porque ele vai correlacionando todos os pontos. Agora imagine, vamos ter que simplificar, né? Imagine que o chat GPT é como um estudante. No pré-treinamento, ele lê muitos livros e adquire conhecimento geral. No ajuste fino, ele tem tutores, dados específicos que ajudam a se especializar em tópicos ou corrigir erros. Então, a gente está fazendo a faculdade, o ajuste fino é o TCC. Tá? Então, quais são as ferramentas disponíveis, só para a gente ter uma noção? E daí eu vou brincar no meu mesmo ali, tá? Hoje nós temos o principal, é o ChatGPT. Ele tem a versão gratuita, tem a versão paga. A versão paga dá para instalar um monte de plugin, plugar o ChatGPT em um monte de lugar. Agora ele já está com uma versão que você pode pegar a própria planilha e colocar lá dentro, como importar dados, PDF, botar lá dentro direto. Começou a ficar mais inteligente, mais interessante. Tem um modo agora para análise de dados dentro dele também, então você pode plugar ele em alguns softwares e também soltar as planilhas lá. Deixa eu dar uma aqui. Também dá para soltar as planilhas lá. Vou tentar. Não, mas tá bom. Nada. Vamos usar aqui. Acho que tinha que falar com a Cine, né? Aí. Nós temos o My Journey, que é aquele que faz imagens com inteligência artificial. Como que ele funciona? Você fala assim, inclusive eu fiz aqui eu fiz no Paraguai, né? Fala assim, construa um dinossauro jogando baralho de boné e óculos de sol na praia. Ele fez. Entendeu? Aí eu pedi assim, me dá um cachorro de gravata com um topete moicano. Ele fez. E tudo que você for pedindo ele vai fazendo. Aí você fala assim, não gostei. Eu quero que incremente mais detalhes visuais sobre determinado coisa. Vai lá e faz. É bem tranquilo. O Canva, quem utiliza o Canva para fazer alguma imagem, também tem, tá? Gratuito lá, inclusive. O My Journey tem um limite lá, mas tem gratuito também. Aí nós temos outros sistemas que são menos conhecidos, tá? Que é da OpenAI, que também faz. O ChatGPT é da OpenAI, tá? Esse Dale aqui, que também faz imagens desse mesmo formato Midjourney. Tem GitHub lá, o Copilot, que ajuda para quem é programador, mexe com desenvolvimento de software. Tem o Bing, que é da Microsoft, né? Mas a gente já queimou tanto o nome do Bing já antigamente. Tem o Google Bard, que é o do Google. Só que como ele começou depois, o pessoal foi primeiro no ChatGPT, ele encheu muito rápido o ChatGPT, treinou o ChatGPT muito antes que o Bard. É útil, mas não está tão legal que nem o ChatGPT ainda. Aí tem outros, o GPT, que é um que pluga direto com os sistemas e tudo mais. Vamos focar no mais útil hoje, né? É muita tecnologia. Então, só para a gente contextualizar, dessas últimas ferramentas tecnológicas, quanto que deu tempo para atingir 1 milhão de usuários? Para a gente ver a velocidade da IA. Se você for ver, vamos começar aqui, ó, o ChatGPT demorou 5 dias para atingir 1 milhão de usuários.
Ou seja, pensa 1 milhão de pessoas testando aquilo lá em 5 dias. Quanto que ele não aprende o processo, aprende com o mundo e vai validando o que está certo e o que está errado. Ele te deu a opção lá. Se você não gostar da resposta, você fala, não gostei. Ele vai aprendendo também. Depois tem o Netflix, demorou 3 anos para atingir 1 milhão. E olha o Netflix. Spotify, 5 anos, 10 meses no Facebook, 2 anos e meio no Instagram. E aqui, esse último Threads aqui demorou 1 hora. Mas em compensação também ninguém mais nem lembra dele. Acho que alguém tem instalado, que é aquele aplicativo do próprio Instagram. Então, o ChatGPT ele evoluiu muito rápido, tá? E o que é? Para quem não conhece, tá? É aquele que a gente digita o texto e ele vai te retornando. Vou abrir. O que é importante, antes da gente começar e antes de, às vezes, para quem já tentou utilizar e às vezes não viu resultado nenhum e não gostou, é importante escrever instruções muito claras. Se você tiver alguma referência de algum site, de algum autor, de um blog, de uma revista, coloque. Eu quero parecido com a tal. Coloque. Divide tarefas complexas em tarefas mais simples. Favorecer, divide em tópicos. Ou que nem hoje, eu vou até mostrar daqui a pouco. Eu estava terminando lá o TCC, daí eu falei assim, eu preciso que você cruze a minha consideração final aqui, meu resultado do meu trabalho, cruze com o objetivo principal que eu vou colocar lá na introdução. Por quê? Porque daí se ele pegar aqui e colocar no objetivo, lógico que eu acertei. Só que tinha muito texto, era quase 2 páginas de texto. Que eu fiz o trabalho, analisei os dados. Só que nessas horas ele assiste e fala assim, cruza para mim e constrói uma narrativa aqui. Só que eu falei, faça em 2 etapas. Primeiro eu vou colocar o objetivo, depois eu vou colocar os resultados finais. Aí você traz uma construção para mim. Coloque em formato de texto acadêmico, isso é importante. Tá? Não pode passar de 250 linhas, 250 palavras. E fui colocando, fui separando o texto. E depois, se você ficar com dúvidas, você me pede. Eu falei assim. Se ele tem, às vezes ele tem dúvida lá para que caminho seguir, ele pede para você, você decide. É nós que decidimos. Dê tempo aos GPTs para ele pensar um pouco. Tem vezes que eu pedi uns negócios, principalmente quando estava mais avançado, ele demorava uns 3 minutos para me entregar a resposta. Ele estava pensando. E coitado, hoje ele chegou a dar um alerta que tipo assim, você está gastando muito o processamento. Chegou a dar um alerta, você pode tirar um print. E o que acontece esse tempo para ele pensar? Com o tempo nós aprendemos a utilizar diferente. Antes, quando a gente começou e isso foi lançado, o que as pessoas faziam? Eles pediam algumas coisas, ele dava uma resposta, mas falava, não gostei, faz de novo, reescreva. Não. Agora eu vou lá e mudo a pergunta. Fica mais fácil, em vez de ter um chat gigante, fica só uma pergunta com uma resposta, até ele chegar onde você quer. E você vai ajustando. Eu falei, não, agora coloca o nome aqui da orientadora. Agora coloca aquilo. Eu falei, eu mudei lá e fui acrescentando. Vou mostrar já como ele funciona, tá? Mas é tempo para ele pensar. Usar ferramentas externas. O ChatGPT, por exemplo, para a pesquisa, ele tem um plugin, vou mostrar, que ele vai em todas as bibliotecas acadêmicas de algumas faculdades, e as abertas, e aqueles sites que a gente busca artigos, tá? Ele vai lá, pesquisa o tema que você quer e traz para cá os artigos. Aí eu dei uma lida neles e falei, os 3 primeiros eu gostei. Resume. Aí ele resumiu. Porque 40 páginas cada artigo, às vezes, um TCC, uma monografia muito grande, ele resume para mim. Eu falei, gostei disso daí. Escreva um trecho com isso. Eu falei, não gostei. E assim a gente foi trabalhando, só para entender que quem é o chefe é sempre a gente que está domando essa ferramenta, tá? Então não quer dizer que ele que faz o trabalho. Ele faz o operacional. Testar alterações sistematicamente. Vamos usando, não gostou, volta para trás, faz de novo, volta, faz, até você entender o que ele quer que você explique para ele. Eu vou mostrar. Só para contextualizar então, antes de entrar, alguns plugins úteis do ChatGPT, tá? Que ele facilita, você pode plugar em vários lugares. Tem plugins para o Google Docs, por exemplo. Parei de usar o Word e Excel. Não uso mais Excel. Primeiro que tem que estar no computador instalado. Segundo que ele é pesado. Terceiro que tem muita coisa lá que a gente não usa. Eu fui para o Google Docs, para o Sheets lá que é do Google mesmo, está tudo online, você manda o link para qualquer pessoa, todo mundo abre a sua planilha e ele consegue plugar no ChatGPT. Quando ele pluga no ChatGPT, eu posso fazer o trabalho dele, eu não preciso ir para o ChatGPT. Ficou bom. Tá? Então ele tem inúmeros plugins para ler PDF, para fazer código, para quem mexe com programação, a gente tem alguns desenvolvedores, os meninos viciaram em cima do ChatGPT. Porque antes eles tinham que programar muita coisa no braço. Agora eles ainda programam muita coisa no braço.
Mas como eles sabem programar, eles pedem algumas coisas que vêm um pouco mais mastigadas. Não quer dizer que o ChatGPT faz tudo. A gente tem que ainda pensar, tem que entender do negócio. Ele não vai substituir algumas profissões, mas ele vai limitar muitas que é operacional. Então eles usam também muito nessa frente. Inclusive, fazer apresentação. Eu dou aula na Agronomia em Marechal e às vezes na correria eu pego lá o meu conteúdo que eu já tenho e falo assim, olha, eu preciso elaborar uma aula com esse capítulo aqui. Separe em 20 slides e conceitue os pontos principais. Aí ele vai lá, cria todos os 20, eu dou uma avaliada, eu falei, não gostei. Acrescente isso e alguns temas adicionais. Ele vai lá e refaz. Então, ficou bom agora, legal. Agora cria o PowerPoint para mim. Agora já está nessa fase já. Ele cria o arquivo de PowerPoint para você baixar. Em branco e preto lá, né? Mas já está toda a aula organizada e eu que dei as regras. Aí você vai no PowerPoint e fala, agora eu preciso de imagem. Eu busco imagem da agricultura, eu busco imagem do trator, eu busco imagem do que você quiser. Não preciso nem buscar as imagens mais. Então assim, é um jeito mais fácil, principalmente a gente que está no mundo super corrido, às vezes não tem tempo de ficar montando tudo isso. Tirando esse print aqui, todas essas imagens aqui, ó, ele que buscou, tá? Eu não fiquei buscando, eu escolhi, gostei dessa, não gostei, vai para a próxima. Todas essas imagens aqui, a gente busca com inteligência artificial. Ó, plugin, ficou fácil de entender. Ele que trouxe isso e organizou dentro do PowerPoint, que também está plugado no ChatGPT. Seguindo aqui, tem algumas extensões para o Google Chrome que facilitam em diversas áreas, olha lá. Copyright é aqueles textos que a gente faz em blog, texto bonitinho, pode ser acadêmico, mas é escrever com persuasão, é isso, basicamente. Então, quem está nessa frente de marketing usa muito. Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade em escrever um texto quando eu vou postar alguma coisa no Instagram. Eu não tenho muita criatividade para inventar as coisas. Eu tenho que buscar em um livro, eu tenho que mandar alguma coisa. E às vezes eu não estou com paciência de escrever aquilo que eu estou pensando. Porque a gente começa a pensar em milhares de coisas. Hoje o próprio aplicativo do ChatGPT, o que ele faz? Você pede para ele em áudio e fala assim, pô, faz um texto para mim, falando sobre o ar das montanhas, do agreste, que espíritos, não sei o quê. Ele vai lá e começa a construir. E eu falei, eu nem precisei escrever para ele fazer. Aí você fala assim, não gostei, e você vai trabalhando. Então isso, para quem está trabalhando com rede social, marketing, hoje muita gente já usa fácil. Para quem mexe com computação, software, produtividade, fazer e-mail, gente, eu não escrevo um e-mail já faz tempo. Entendeu? O e-mail, não, principalmente quando você quer ganhar as coisas, o pessoal é mais chato. Você vai fazer um e-mail formal, assim, ó, considerando a vossa estima, visto que o seu interesse não está a favor da minha, entendeu? E vai colocando assim, e se marcar o chefe ainda, fica até melhor. Você faz um e-mail formal, fica legal, fica bonito, fica bonito. E você que aprova ou não, não é que ele fez e a gente vai dar sequência. Você aprova ou não aprova, se não gostou, troca. Tá? Então, ele tem algumas ferramentas internas que facilitam. Eu quero sair de português. Esse aqui, inclusive, tem um tom que você pode escolher. Eu quero num tom mais emocional, eu quero num tom mais formal, eu quero num tom jurídico, eu quero num tom mais livre. E ele vai colocando até jargão se você precisar. Tá? Esse é o pago, né, Lucas? Esse aqui já é o pago. Tá? Aqui em cima eu estou com 2 plugins, do Bing e do Academy, para estudar. Tá? Então assim, ó, eu posso trabalhar isso na questão de contabilidade. Por exemplo, vou até mostrar. Eu estava fazendo avaliação de indicadores financeiros de uma propriedade rural. Aí eu até entendo o número lá, eu trabalho com gestão, então para mim fica fácil. Mas tinha que escrever sobre a tabela. Aí eu peguei a tabela, joguei no ChatGPT e falei assim, tira uma conclusão desses números aí, pensando em indicadores de eficiência, produtividade, margem de lucro, e entenda o que aconteceu nesse negócio. Mandei a tabela do custo de receitas completo. E dei Ctrl+C do Excel e joguei lá dentro. Ele começou a fazer. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai me salvar de muita coisa. Só que ele começou a fazer isso, eu falei, nossa. Aí tem modelos, às vezes, que são propostas diferentes. Pô, proposta é um negócio que tem que ser bacana. Né? Você quer vender no final do dia? Eu mando lá para ele escrever e ele acaba fazendo um negócio melhor do que eu pensei. Assim. Então, palavras-chave, jogos, divulgação, textos persuasivos, ó, de pesquisa, de produtos, de redação esportiva, o que você quiser, tem um lugar que facilita os scripts. O que é o script, gente? É a receita, tá? Então vamos seguir. Aqui eu tinha feito um exemplo do dia que o Flamengo levou 3 do Olímpia, e tem um plugin do ChatGPT
onde ele resume os vídeos em 3 segundos. Então o que acontece às vezes? Às vezes tem um vídeo bom lá, e cá entre nós. Às vezes o conteúdo é muito bom, mas o cara que está falando é muito chato. Aí, resume para nós. Ele já vai lá e resume para você, ó. Destaques, desclassificação do Flamengo por 3-0, gols contra o time, teve dificuldade, noite trágica. Então tudo que ele fala num vídeo de 9 minutos, eu não sei você, mas eu não tenho paciência mais de ver um vídeo de futebol de 9 minutos. Resume aí e vou dar uma olhada. E inclusive os maiores, então nem se fala. Então esse é mais um plugin, tá? Tem quem faz reunião online, que também já faz toda a transcrição da reunião, já ele busca automaticamente. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho da prática aqui, tá? Vamos lá. Eu deixei pronto o negócio aqui, fica mais legal. Vou só compartilhar com vocês, eu vou mostrar o que vão ir aprontando, porque daí eu acho que fica mais fácil para nós entender. Deixa eu só colocar a tela no espelhado e a gente vai. Tela espelhada. Isso. Posso acessar aqui primeiro. Esse aqui, vocês estão conseguindo ver? Vou ter que aumentar o tamanho, né? Ok. Opa, pode ficar. Vou aumentar o tamanho aqui. Estão conseguindo ler? Sim. Então, primeiro ponto aqui, antes de nós começar, vocês não começar a me julgar. Eu usei de uma maneira a aperfeiçoar aquilo que eu já sabia. Ele não ficou escrevendo necessariamente. Mas tem coisas que o humano tem que pensar para fazer. Então, os passos a passo mais simples, manda fazer. Antes da gente começar, vou começar um novo aqui só para mostrar. O GPT-3 é o gratuito, você pode colocar qualquer coisa e ele vai trazer para vocês. Acredito que quem já deu uma leve estudada conhece esse. Mas o GPT-4, ó, ele tem algumas fases que tem o default. O GPT-4 é mais avançado, ele é mais inteligente. Custa $20, se eu não me engano. Aí tem um que usa a internet já, porque o GPT gratuito ele tem dados até 2021, setembro de 2021. Ou seja, ele está limitado com coisas atuais. Se você pedir quem é o presidente da República para o chat GPT gratuito, ele vai falar com o Bolsonaro, porque é isso que ele sabe. Agora, quando você vai para o Bing, ele começa já a buscar informações na internet. Aí nós temos um modo de analytics, que é realmente você colocar dado nele, informação, tabela, material mais denso, mais pesado de informação. E você pode pedir qualquer coisa daquilo lá. Antigamente a gente ia com o Power BI e tentava descrever tudo. O Power BI é um programa, né, que facilita essa interpretação. Então ele já começa, você vai fazendo a pergunta, traz. Não gostou da resposta? Muda a pergunta. Tá? Tem outros plugins, que é o que eu comentei com vocês. Né? Então eu, por exemplo, estou com um da Bing, que é o WebPilot, e o Escolar IA, que é um acadêmico que ele vai nos locais de pesquisa para buscar. Mas eu tenho outras opções aqui que eu poderia utilizar, inclusive fazer a apresentação pronta e tudo mais. Mas eu gosto muito desses dois porque eu estou nessa fase. Tá? E tem um novo aqui, ó. Inclusive, esse até não tinha visto. Esse é novo, chegou agora mesmo. Esse deu um beta aqui, que é aquele de fazer imagens. Depois a gente dá uma brincada nele. Então, só para vocês entenderem o que eu andei aprontando, por exemplo, ó, eu vim aqui e pedi para ele... Opa, esse aqui. Está no vermelho já. Deixa eu ver se eu uso o Ah, internet, é por isso. Por isso. Eu tenho 4G aqui. Mas tem a rede da CIPA. Uhum. Tem aberta? Sim. Vai dar certo. Agora sim. Cadê o problema? Deixa eu atualizar aqui. A internet tá bom. Aí, fechou. Vamos lá. Ó, então vamos começar aqui. Por exemplo. Opa, não é esse não. É esse aí. Que eu uso todo dia mesmo. Tem coisa aqui que... Olha lá. Ó. Quero 5 artigos ou trabalhos de conclusão de curso que falem sobre a rentabilidade na produção de frango. Então eu preciso buscar referência. Não vou mandar ele escrever um negócio que eu não li. Não posso também ser tão ingênuo de dar 100% de crédito para a tecnologia. Então ele foi lá e trouxe 4. Ó. Trouxe 4, ó. Estudo de casos de produção da agricultura integrado. Esse aqui eu usei. Então eu fui lá e fui trabalhando, ó. E ele foi trazendo alguns artigos já referenciados, trouxe o link do artigo e tudo mais. Se você não gostar, você só fala assim, ó. Quero 5 artigos, e você escreve assim, ó. Após 2015. E pede para ele reescrever. Eu não preciso ficar toda hora mandando um monte de mensagem para ele. Ele vai lá e reescreve. Está buscando no plugin agora. Está buscando no plugin que está conectado nos artigos.
Então ele vai lá naquela base de dados acadêmicos e busca. Isso pode ser em inúmeras bases de dados. Tá? Estou usando um exemplo aqui. Ó. Então ele vai lá e está trazendo de volta. E pensou ali uns 30 segundos e está trazendo. Entendeu? Então esse aqui eu já usei. Vamos para o próximo. Olha o jeito que a gente pergunta. Ó. A agricultura familiar tem trabalhado, eu expliquei um contexto. Tá? Eu expliquei um contexto. Toda assistência, só que é como eu escrevi feio. Porque é isso que acontece. A agricultura familiar tem trabalhado junto com a agroindústria e as granjas foram ganhando espaços cada vez mais agressivos. Eu falei, reescreva, né? Olha lá, ele reescreveu. Aí, ó, reescreva para não parecer plágio, eu coloquei, né? Estamos falando de produtores rurais. Cite a referência. Não adianta ele me falar um negócio que não tem referência. Não tem como, não posso usar. É acadêmico, está tendo uma orientadora, uma doutora que está avaliando, está tendo software antiplástico, está tendo tudo. Eu não posso ser ingênuo de aceitar. Então eu falei, cite as referências. Os proprietários investem em aviários modernos, isso eu escrevi com as minhas palavras mesmo. Só que no modo acadêmico não estava bom. Eu entendo do trabalho que a gente estava fazendo, mas eu precisava deixar de uma maneira mais inteligente, vendável. Todo dia a gente está vendendo alguma coisa, então eu precisava deixar de uma maneira mais vendável. Pedi para ele arrumar. Ele foi lá e reescreveu. Esse aqui, ó, vamos ver o que é esse. Ó, reescreva o parágrafo a seguir, eu coloquei. E acrescente mais dados confiáveis. Essa palavra é muito importante. Se você fala, reescreva o negócio a seguir, vai lá buscar referências que ele tem na base de dados e vai trazer. Confiáveis. Confiáveis é, olha, você tem que trazer a referência para mim. Esse artigo tem que existir. Cadê o link desse artigo aí? Tá? Senão o negócio passa batido. E ele trouxe lá, inclusive eu coloquei algumas referências, ó, com base nas informações, tal, escrevendo o parágrafo e tal. Qual a fonte? O bacana esqueceu a fonte. E qual a fonte? Aí ele foi lá e trouxe a fonte para mim, junto com o link da FAO, ali super bem referenciado, onde eu jamais lembraria de entrar no site da FAO para pegar uma informação. A gente entra no mapa, entra no Ministério da Agricultura, entra na Confederação Nacional da Agricultura, mas ali na FAO, buscar informação, você tem que estar muito engajado no trabalho. Ele foi lá na FAO, buscou uma referência, é a Organização Mundial de Agricultura. Né? Então, assim, trouxe boas referências, eu li, gostei, vamos usar. Entendeu? Então, isso que é o fato. Olha o tempo que eu gastaria buscando esses artigos e indo na FAO. A credibilidade, eu gostei do que estava lá, eu fui no site depois que ele me trouxe, facilitou o dia a dia. Aí ele traz a parte ali, ó, e já traz a referência embaixo. Ele aprendeu agora. Já trouxe do jeito que eu queria. Só isso era interessante? Não, vamos continuar daí. Eu fui trabalhando junto com eles. Ó, esse aqui, tá. Olha lá, só como é que é. Cria uma página de introdução para um TCC de MBA no negócio. Tinha que explicar. Senão ele vai fazer uma página de introdução com um trabalho do ensino médio. Então assim, ele tem que dar a relevância do negócio para ele. Entendeu? Busque na literatura autores brasileiros que ilustrem indicadores de rentabilidade. No fim, traga um link com o artigo e referência padrão BNT. Porque não adianta só. Tem que ser inteligente na pergunta. A resposta é consequência. Alguns indicadores que são importantes. Olha, ele foi lá, introdução, indicadores de rentabilidade, tal, trouxe referência aqui no final, trouxe 2 referências. Então, assim, facilitou. Use esse artigo também como base, olha que legal. E reescreva o material conciliando os 2 autores. Eu queria um texto com a ideia dos 2 autores, só que, eu não sei vocês, mas eu não sou muito inteligente para ficar escrevendo as coisas. Então, assim, mas eu sei o que é importante e o que não é. Mandei buscar no artigo tal, que eu já tinha lido o artigo, inclusive. Mandei para ele dar uma olhada. Ele foi lá e reescreveu, conciliou os 2 caras e trouxe de volta de mais um. Tá? Então, assim, são meios de trabalhar. Ó. Atualize os dados do trecho a seguir, eu falei para ele. No ano de 2018, consome-se algo, daí eu mesmo fui buscar um outro lugar. Enquanto ele trabalha de um lado, eu também estava aqui. Tem 2 telas, né? Eu vou trabalhando na outra. Fui buscando, ele foi trabalhando. Ó. E assim, no dia a dia, olha como é que é elaborado. Ó. Explique em linguagem acadêmica desse trabalho de conclusão de curso, tal. O trabalho é tal. E certamente aqui está a explicação de linguagem acadêmica. Ó. Entendeu? Ele vai lá e escreve bonito, deixa mais encorpado o trabalho. Isso foi ele que fez o trabalho? Não foi. A ideia é minha, o indicador é meu, os números eu avaliei, eu dei a resposta para ele do que estava certo, o que estava errado, o que estava bom, o que estava ruim. Eu falei assim, ó, só deixa mais bonito e organizado, porque eu sou trabalhado. Entendeu? A minha falha é ser essa. Ele organizou. No trabalho, ele faz isso direto. Com e-mail, com marketing, com criação de conteúdo, com o que você precisar. Aí, ó, reescreva e segue o final a referência. E ele foi trabalhando, ó. Você viu? Isso aqui tudo. Esse aqui não faz 3 dias, entendeu? Olha lá, o conteúdo visível, trabalhou em cima.
E assim, ó, se vocês forem olhar, são vários e vários. Então isso, a ideia disso aqui é vir para facilitar. Olha, agora já está no final do trabalho. Ó. Reescreva a tradução, revisando o conteúdo, removendo redundâncias, né? Deixando claros os objetivos, citando corretamente os autores. Estou mais exigente já nesse nível. Cite corretamente os autores, deixe mais acadêmico, de acordo com as normas. Só que se você for ver aqui, ó, essa já é a terceira pergunta que eu fiz. Porque a primeira eu fiz e não ficou bom. Eu mudei. Fui para a segunda pergunta. Melhorei um pouco, mas não gostei da resposta que ele deu aqui. Ó. E olha o texto que eu coloquei. Ó. Olha o texto que eu coloquei. Coloquei umas 4 páginas de trabalho aqui já, porque eu já estava no final. E não gostei de novo. E li tudo. Falei, ó, se necessário, busque mais autor para completar o final e deixa as referências. Eu precisava de mais, ele não estava me satisfazendo no conteúdo. Coloquei o texto lá e no final ele trouxe, ó, introdução revisada. Aí ficou de uma maneira que eu queria, até aquele momento, e daí eu mandei para a orientadora, na segunda de manhã. Na terça eu abri o e-mail das recomendações de sugestões para arrumar meu TCC. Tinha 55 recomendações. Aí eu abri na terça, mas eu fiz hoje. Daí de tarde eu já fiquei em casa e fiquei arrumando as recomendações. Então olha o que tinha nas recomendações, né? Sim, tem de tudo um pouco. Ah, só para fechar dos números, ó. Faça uma análise acadêmica sobre os seguintes dados de produção de uma granja de frango. A cultura de corpo, tem os dados aqui e tal. Falou, com dados, assim. Aí ele trouxe primeiramente resumido em tópicos. Né? Eu jamais nem pensaria em fazer isso. Peso médio por animal, produção, trouxe para conclusões. Para que ele fez as conclusões, eu falei, não. Granja experimentou um aumento, tal. Eu falei, isso aqui é um espetáculo. Aí eu falei, considere então os números a seguir da mesma granja. Porque ele falou para mim, olha que legal a conversa com ele. Ele falou para mim assim, ó, recomenda-se uma investigação mais aprofundada para entender as razões por trás das tendências observadas e para formular estratégias adequadas para otimizar a produção da lucratividade da granja. Eu falei, não, beleza então, você quer mais informação? Eu falei assim, ó, considere então os números a seguir da mesma granja. Olha o tanto de número. Eu falei, não, considere isso aí agora. Custo total, ele falou, com base agora nos dados, aí agora ele trouxe o resto, tá? Trouxe mais informação, mais indicadores que eu já tinha negociado lá atrás com ele, né? Eu falei que precisava aquilo. Aí ele foi lá e trouxe as conclusões. Recomenda-se uma análise mais aprofundada de custo, daí teve um outro medida de custo. E assim a gente vai trabalhando. E, ó, por isso que eu cito que não é um plágio, e sim é uma construção acadêmica que a gente faz junto com ele. Ó. Nesse aqui, olha que é esse aqui. Esse aqui eu imputei o CSV dos dados, imputei o Excel. Eu peguei o arquivo, baixei, coloquei lá dentro todo o planilhão que eu tinha, que era gigante. Falei, esses dados são de uma granja com 6 aviários, dados do resultado ao longo de 3 anos. Preciso que organize os dados numa tabela simples. A aves enviada é somada, porque eu tenho que dar algumas ordens, né? O IEP é média, que alguma coisa tem que somar e outras tem que fazer média, né? Depende do indicador. Eu fui pedindo, entendido, vamos trabalhar. Aí trabalhou em cima, ó. Aí foi trazendo. Aí eu falei, você tem essa data de referência ou forma de determinar o ano de cada lote? Se não existem outras informações no arquivo que podem nos ajudar a determinar o ano? Eu pedi um negócio e ele falou, mas você mandou aqui, eu não consigo chegar. Eu falei, não tem problema não. Vou incluir outro arquivo então com os dados agora. E assim a gente vai trabalhando em conjunto com a inteligência artificial. Não é ela que faz. Não acreditem nisso. Mas em conjunto. Mandei um dado e ele me trouxe. Olha lá. Tal, vou fazer isso. E ok. Fui pegando. Agora já vai chegando pro finalzinho. Ó. Por isso aqui pra cima. Ixi, aqui foi longe. Ó, eu trouxe a informação aqui para ele. Trouxe os dados e falei, traga uma discussão. Ele foi lá, organizou a tabela. Olha lá. Ele não tinha visto ele fazer isso antes. Discussão, trouxe uma discussão. Aí eu vou escolher o que eu acho inteligente, o que não é inteligente. Com o impacto de indicadores, como o impacto determinar a relação com a receita. É coisa técnica que a gente está trabalhando. E ele conseguiu trabalhar em cima. Ó. E fez os cálculos, inclusive. Fez os cálculos de margem de lucro, fez os cálculos de tudo, o impacto no margem de lucro. O impacto no margem de lucro, ele nem tem de frango. Só que eu via que aquilo que estava escrito tem total noção com a realidade. Então eu falei, opa, ficou bom agora. E eu já estou aprendendo a trabalhar com ele. Aí eu fui lá e falei assim, ó, coloca os nomes do bem aí, tá? Olha o tamanho das tabelas que eu estou colocando. Resuma os dados de uma tabela de contas a pagar por ano, trazendo o total de passivos. Ó. E ele foi lá e ó, trouxe tabela mesmo já. Então assim, tudo isso é facilidade. E isso é tempo, gente. A pessoa fazer isso no braço, eu jamais faria uma monografia em 3 dias. Entendeu? E passei no antiplágio, tranquilo, ó.
para relacionar total de passivos e foi trazendo, e a gente foi conversando, ó, nesse chat temos dados de lucro líquido, patrimônio e passivos, qual o ROI, né, que é o retorno sobre investimento. Pô, os dados já estavam ali, ele só foi lá e calculou, ele falou, ó, o ROI é calculado pela fórmula tal, pá, e trouxe a conta para nós, ó lá. Aí eu mandei um balanço para ele, ó, e fui mandando informação, tudo na mesma conversa. Aí ele falou, vamos calcular o ROI, ó, ele foi trabalhando. Considerando que o lucro é uma conversa realmente, como se eu tivesse com um especialista. Só que quem entende de frango nesse caso sou eu. Mas ele só organiza. E foi trabalhando. Aqui é coisa simples, às vezes, que a gente está fazendo um trabalho. Eu falei assim, ó, organiza as referências por ordem alfabética. Mandei as referências, é fácil. Coisa simples. Isso, não, eu não preciso nem pensar para fazer isso. Tá? Então, ó, pedi, ó, referencie segundo a BNT na arma técnica da FAEP. Mandei um link com os referencios e tal, ele já criou toda a referência para usar na conclusão do curso. Ordenar referências, tudo isso, revisão do TCC, ó. Chegamos no final já. Chegando no final, ó, escreva um resumo do trabalho. Ele foi lá e eu mandei o trabalho quase inteiro já agora já estava pronto. Falou, material médicos, tal, resultados. Já estava chegando no final, ele foi lá e resumiu. Introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão. Não gostei. Escreva um agradecimento de forma à família tal que eu fiz o trabalho, né? Até um agradecimento, porque eu vou mandar um agradecimento e vai falar, obrigado, valeu. Foi muito importante isso. Eu não sei, gente, eu não sou muito esperto nessa frente de ficar criando texto bonito. Mas escreva um agradecimento. E também aos professores do curso que possibilitaram abrir a mente para diversos assuntos. Entendeu? Aí ele falou, olha que legal o texto. Gostaria de expressar minha profunda gratidão à família Mioto, proprietária da agropecuária Mioto, por fornecer os dados financeiros essenciais para o trabalho. Agradeço também aos mentores e investidores que tornaram possível a realização. Então, assim, facilita. Tá? Ó, justificativa da pesquisa, gente. Aí ela me mandou as coisas para organizar, para revisar. Ela falava assim, deixe essa introdução mais breve e cite o agronegócio. Ela já deu a regra para falar com o ChatGPT. Realmente eu só complementava. Então isso vem facilitando, tá? Ó, objetivos reescritos, ó. Todo o trabalho ele é trabalhado. Reescreva a introdução ao trabalho de conclusão. E assim vai trabalhando. E o final, ó quanto texto aqui, ó. No final, no último tempo agora, nos 45 do segundo tempo, a orientadora falou assim, você tem que colocar essas referências na regra da USP. Eu falei, que regra da USP? Não é a BNT? Ela falou, não, a USP tem regra própria. Aí o que eu fiz? Tinha um manual de regra da USP, tinha 12 páginas de regra. Eu falei, não, mas agora, 6 horas da tarde, eu não vou para uma página, 12 páginas de regra. Eu falei para ele, preciso que você revise o formato de referências de um trabalho meu. Primeiro eu vou te mandar as regras, depois as referências, ok? Ele falou, claro, por favor, me envie as regras de formatação e em seguida as referências que você deseja que eu revise, que eu estou aqui para te ajudar. Aí eu mandei as referências e citações do CCC, ó, como fazer, olha o tamanho do texto que eu mandei para ele. Ó. Isso aqui eu copiei no PDF. Ele falou, entendido, você forneceu as regras detalhadas para a formatação das referências do seu TTC. Agora, por favor, me envie as referências que você deseja que eu revise de acordo com as regras. Aí ele foi lá, mandei as referências lá para ele e falou, vamos revisar cada referência de acordo com as regras fornecidas. Foi lá e organizou tudo. Ó. Aí eu não gostei. Eu falei, vou te dar os dados de exemplo para você conferir, então. Que tinha os exemplos lá no PDF, né? Mandei um monte de dados de exemplo, ó. Quanta informação que eu mandei. Eu nem li, na verdade. Né? Essa aqui. É referência, é só organizar a regra. Aí ele foi lá e trouxe, ó. Obrigado pelos exemplos. Vou analisar as referências que você forneceu antigamente. Mandou, ó. O que era? Ele separou, inclusive foi melhor do que eu pensei. Separou as revistas, periódicos, separou os relatórios online, separou os livros que eu peguei, separou o trabalho acadêmico. Eu falei, não há necessidade de separar por tipo de referência. Ordene as mesmas apenas por ordem alfabética. Ele falou, entendido. Trouxe de volta para mim. E assim a gente vai trabalhando. Entendeu? É um meio de trabalhar que eu que decidi o que fazer no trabalho, mas ele facilitou. E para finalizar essa frente, para quem já testou ou quer testar o aplicativo, eu vou fazer só uma demonstração de como ficou mais fácil ainda. Porque tem gente que, inclusive eu muitas vezes, como eu não sei escrever, às vezes eu escrevo mal o que eu quero, né? Mas falar eu sei. Então o aplicativo novo, ele está com uma iniciativa bem legal, onde você simplesmente vai conversando e vai mandando ele trabalhar. Então às vezes eu deito numa rede e eu quero já organizar alguns trabalhos
eu tenho muita coisa que eu faço também, além do meu trabalho normal, e eu preciso ir organizando algumas frentes, até desde e-mails a outras frentes, a questão às vezes de rede social, tudo eu vou fazendo assim. E eu sento na rede e vou conversando com ele. E como que ele funciona então dessa maneira? Deixa eu pegar em português aqui, vocês estão vendo aí, né? Aí. Tá vendo, né? Tá meio frio, mas é assim mesmo. Olha só. ChatGPT, eu preciso que você organize um convite formal para o prefeito de Palotina, no oeste do Paraná, para que ele compareça à posse da JCI Palotina no dia 25 de novembro. Dê a meritocracia ao cargo que ele tem, agradeça a presença dele também e que todos estarão contentes com a participação, e ele terá também um momento para falar na tribuna. Não deixa, inventei. Aí você confere se o texto, se ele entendeu o que você falou, né? Porque a gente está vendo meio alemão, fala tudo que nem colono, às vezes ele não entende. Então confere se está certo, está certo. Dei o ok, você vai começar. Claro, aqui está um exemplo de convite formal. Excelentíssimo senhor prefeito de Palotina, é com grande honra e respeito que a JCI Palotina estende o convite a Vossa Excelência para estar presente em nossa cerimônia de posse que ocorrerá e tal. Valorizamos imensamente a sua presença. Esqueci alguma coisa, presidente, que dava para acrescentar? O horário. Isso. Local. Reescreva ele e lembre que vai ser na CIPA, que é a Associação Comercial do Município, e que vai começar às 19 horas. Como é que é o nome do prefeito? O nome do prefeito é Luiz Ernesto Jacomini. Escreveu lá, pegou até o que eu falei ali, como é que é o nome do prefeito. Aí, como eu já citei, ele já vai entender. Certamente. O excelentíssimo senhor, colocou o nome errado, mas depois essas coisas ajudam. Prefeito de Palotina, com grande honra e respeito, ela já colocou o horário no começo, na associação comercial. Vocês pensaram em escrever um convite desse? Primeiro que eu não queria fazer de uma maneira talvez mais formal, da maneira que deveria ser, né? Que o momento necessita. Segundo que eu nunca saberia se isso ficou realmente bom ou não. Mas quando eu olho aqui e falo, não, já está bom do que eu faria, melhor do que eu faria. Pronto. Entendeu? A informação está certa? Está certa. Foi ele que criou? Não foi eu. Eu só sou o chefe, eu só estou criando o prato. Né? A gente tem os dados, tem as panelas, tem a receita, é só fazer e trabalhar. Tá? Então, o objetivo da inteligência artificial e um pouquinho que eu queria trazer para vocês é isso. Tá? Tem inúmeras maneiras de trabalhar em cima dele. Cada dia mais ele faz uma iniciativa nova, que nem aqui eu vi que ele lançou uma funcionalidade provavelmente de criar imagens. Se ele abrir aqui eu posso. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida enquanto isso. Porque o que eu já usei aqui, isso aqui desde que lançou, é muito fora disso. Pode falar. Eu queria saber, o custo dele, você paga uma vez, paga mensal, Ele é pago por mês, é $20, dá R$100 por mês. Mas é aquela, né? O que é caro, né? Caro é o que nos dá resultado. Com R$100 para fazer o que eu fiz aí, com certeza ficou barato. Se eu fosse pedir para alguém fazer, eu estava ferrado. Não, primeiro que não ia ficar bom. Segundo que eu pedi para alguém revisar nas normas da BNT, que tem isso, né? Tem gente que compara isso aí. É mais caro que os R$100. Então, pensando desta maneira, eu prefiro pagar os R$100 e mês que vem? Mês que vem eu não vou ter muita coisa para fazer, vamos viajar, vamos cancelar. Entendeu? Esse é o jogo. Então, só queria ver essa ferramenta nova que eles lançaram aí, que pode ser que seja um negócio de fazer imagens lá que eu não tenha. Deixa eu conectar aqui. Inclusive esse TCC, gente, a orientadora assinou agora há pouco que ela me ligou, e eu vou sair da reunião e vou submeter ele, porque hoje é o último dia. Então assim, se não fosse isso, era impossível. Tá? Deixa eu conectar aqui só para nós ver. Tinha começado antes aí, né? Fala isso. Ô Lucas, oi. Pegando esse gancho aí, é entendível que para que nós, pra gente, ser humano, manter o ritmo, nós precisamos, entre aspas, treinar o nosso cérebro. Ele não é um músculo, mas ele precisa de atividades para que, assim como o ChatGPT, seja alimentado, certo? Por exemplo, você falou que você não teria dado conta de fazer o seu TCC se não fosse o ChatGPT. Talvez não é uma forma de você se acomodar?
Tipo, você podia ter começado antes, você ia dar conta, não é? Se você for fazer sozinho tudo, sim. Mas enquanto isso, tem um monte de gente fazendo atrás, ganhando tempo e saindo na frente em inúmeras iniciativas. Eu não me acomodo porque eu preciso refletir toda vez que eu tenho uma resposta. E essa reflexão talvez eu não teria fazendo sozinho. Entendeu? Porque ele traz inúmeras possibilidades e oportunidades que eu não pensaria. Então, esse forçar a mente para pensar é que nem quando nós fazemos um debate. Sabe quando a gente debate ideias? A gente começa a ir pensar com outras visões. E isso é o que faz expandir. Certo. Por exemplo, vamos trazer para a tua realidade. Você está sentado com um produtor, né? E ele vai te falar assim, legal, Lucas, você me passou todos os dados aqui, você me passou, vamos trazer para a área da agricultura, você me passou aqui tem tantos pés por metro quadrado, você me passou todas as informações reais de produção. Mas vamos lá comigo medir agora, para ver se realmente tem tantos pés por metro linear, você saberia? Porque assim, talvez você está deixando... Não estou te julgando, tá? Eu estou tentando trazer para mim, para mim ver qual é a validade do uso e de pagar ou não, ou de incrementar isso ou não, tá? Tipo assim, talvez a gente está terceirizando uma responsabilidade? Com certeza, delegando, eu diria, não terceirizando. Ele é como se fosse realmente um estagiário, um funcionário. Aonde, inclusive, a última moça que eu contratei, eu ensinei ela a mexer no ChatGPT para ela virar duas. Entendeu? Inclusive, eu ensinei ela a criar as regras e como trabalhar em cima. Comprei uns livros ainda e falei, ela se baseia em algumas metodologias, não é assim, do nada. E quando a gente vai utilizar a inteligência artificial para fazer algumas coisas, nós temos que ter o domínio daquele assunto. Ele vem para facilitar, ele não vem para inventar coisa e eu dar como certo. Se eu acreditasse assim, eu poderia estar sendo leviano contra as pessoas que às vezes eu vou conversar. Como a gente precisa entender do conteúdo, para pelo menos ver se aquilo... Será que isso faz sentido ou não? Sabe? Ele poderia trazer... Se você pedir de uma maneira muito genérica, ele vai te trazer informações... Você olha e fala assim, tá, mas também está genérico isso. A resposta rodou. Como falou, mas não disse nada. Você saberia calcular o ROI, por exemplo? Tipo, não sei. Daquela planilha de Excel toda que você deu? Sim, tem. Eu sei até para ver se a metodologia dele está certa. Essa é a ideia. Porque deu um resultado, mas se você não sabe... Isso, mas é que tipo assim, trazer ele calculando e ele já traz uma conclusão. Eu sei que a conclusão está certa porque eu olhei os números, né? A questão é, a organização que ele traz é muito dinâmica. Você vai delegar, né? Então você vai ter que ler depois, porque você não vai simplesmente soltar. Mas tem outro ponto ainda, por exemplo, o Lucas colocou uma planilha cheia de dados. Tu vai ler lá a temperatura que tem a ver com o peso do frango. Isso. Só que a partir do momento que tu lançou uma gama de informação para a inteligência, ela em poucos segundos cruzou aquilo de uma forma que você não tem capacidade para olhar. Isso, só que ele te alertou para um ponto que você, opa, é verdade, não precisa ver isso. Daí você vai lá olhar os números e fala, realmente é isso. Isso aconteceu várias vezes. Ele trouxe alguns insights e eu falei, como que ele sabe disso? Aí eu fui no planilhão original, eu fui ver se tinha relação naqueles fatores, sabe, entre preço por cabeça frango, com o número de frango enviado, com produtividade, peso médio enviado. Sabe? Ele falou assim, olha, você aumentou o valor da sua receita, você aumentou o valor da sua remuneração por cabeça frango, mas o seu EBITDA está diminuindo, ou seja, você parece estar crescendo, mas não está. Eu olhei, tem razão, entendeu? Tem razão, porque ele analisa o número muito mais rápido que eu só precisava perceber aquilo, e eu olhando os números, acabei olhando para um outro lugar, sabe? Eu estava olhando para a margem de lucro, ele estava olhando para a margem líquida mesmo, porcentagem, eu estava olhando para o número que sobrou. E as variações, quantos por cento subiu, quantos baixou, ele falou, não, você aumentou receita, você aumentou preço, você aumentou a remuneração cooperativa e você só que está diminuindo a sua eficiência, porque aumentou o custo aqui. Eu falei, pô, mas isso em 3 minutos. Aí eu fui conferir, mas a conferir é mais rápido que eu pensar, entendeu? Conferi, estava certo. Falei, opa. E se alguma coisa não fizer sentido, eu volto lá e falo assim, valide algumas informações, essa. E daí ele traz de novo. Eu gosto de ceder minha voz, porque eu uso muito ela durante o dia, mas só fazendo 2 considerações práticas sobre o que o Lucas bem colocou aqui e que a Carol também demandou, né? Vou dar um exemplo prático. Eu, em determinadas ocasiões, chegava a pagar para uma pessoa
ler os meus e-mails mais superficiais. Eu trabalho com 5 e-mails. Meu dia é muito corrido, eu não consigo. Então, aqueles superficiais que eu falo que são os assuntos, se eu tivesse um acesso a uma inteligência, talvez ele me daria um resumo no final do dia, porque para mim, excelente. Eu que vou responder os e-mails, eu que tenho que ter conhecimento para responder, mas eu preciso de alguém que... E eu pagava uma pessoa para ela resumir para mim todos e eu responder no final do dia. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho bem interessante. Use a inteligência artificial de acordo com as dicas que o Lucas deu aqui, se você tem conhecimento de causa. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu sei que ele usa a IA com frequência, porque ele me dá suporte em um projeto que eu atuo. Então, eu sei que ele usou isso para responder um documento formal para mim. E aí, com um grande erro, por exemplo, utilizou a IA e citou um determinado autor, né, defendendo uma determinada causa, porém ele citou esse autor e lá no artigo desse autor tinha um trecho só em que o autor comentava sobre aquilo, mas todo o restante do trabalho dele, ele era contra e não a favor. E ele só puxou essa parte, né? Então, assim, e não foi lá nas questões legais para defender, não tinha conhecimento de causa. Respondeu um documento formal, sem conhecimento de causa, usando a IA. Olha o risco disso. Então, o mínimo de conhecimento que o Lucas comenta, que ele tem sobre o agro e tal, traz o subsídio para ele. A hora que vem a informação, opa, isso aqui eu não tenho muita certeza. Vai lá, pesquisa a fonte, né, de acordo. Então, assim, use se você tem a competência para tal função, né? De análise. Exatamente. E uso para aprender também. Às vezes eu sentava numa rede e falava assim, vamos estudar a China agora. Aí eu começava a fazer perguntas do agronegócio chinês, eu começava a falar de habitantes, eu começava a buscar informações que são reais, ele está usando a internet. Só que eu ia fazer pergunta, qual é o impacto disso no mercado? E ele relacionava alguns pontos e eu que decidia se aquilo era bom ou não. E só para nós finalizar aqui, ó o plugin novo que ele lançou, não tinha visto ainda. Eu pedi para ele desenhar um sapo marrom, né? Eu escrevi assim, ó, cria um sapo marrom com chapéu. Oi? Ah, não tá pegando lá? Ah, tá em outro, né? Peraí. Então. Só eu estava vendo o sapo aqui, ele estava olhando pro sapo. Né? Agora sim, né? Ah, sim. Olha lá, ele cria um sapo marrom com chapéu. Ele me deu 4 opções. E eu, olha lá, aqui estão as imagens do sapo marrom com chapéu. Espero que você goste, se desejar. Dá uma ideia louca aí, Gustavo. É uma realista. Uma girafa cantando. Nossa. Ele gosta de perigosa e linda, tomando uma vodka de óculos de sol ao pôr do sol. Entendeu? Nossa Senhora. Vamos ver o que vem. E ó o tempo que ele demorou. Foto, não sei o que lá. Tá criando, ó. Tá criando, ó. Tá detalhando 4 vetores, né, de imagens. E se eu não gostar, eu falo assim, não, crie de novo, mas com mais realismo agora. Eu quero parecer real. Ele vai criar, tá criando, tá trabalhando. Entendeu? Eu não pedi nada a ver com o sapo de antes, pode falar. O ponto que a Carol colocou é algo que vem sendo discutível muito antes da inteligência artificial. O Wilson, que é meu colega de profissão, ele sabe. Qualquer um pode entrar no YouTube e aprender a mexer no Eberic ou no Hydros e fazer um cálculo estrutural. Mas cabe a você analisar os resultados daquele dado que você consegue daquela estrutura e dar um ok, não, vai aguentar. Nossa. Olha lá. Demorou o quê? Deu 1 minuto? Voltando para a votação, qual a melhor arte? Eu falo assim, refaça a última arte com mais realismo. Seja mais realista na girafa. Não, vai ser mais realista com as girafas. Use também uma camisa do Brasil. E assim a gente vai aperfeiçoando. Não quer dizer o que eles dão é o certo ou errado. A gente trabalha a qualidade. Não gostou, muda a pergunta. Muda outra pergunta. E assim dá para ir trabalhando. Dá para fazer muita coisa. Isso que eu peguei só uma parte acadêmica e uma parte... A primeira vez que eu comecei a mexer com o TCC e usei o ChatGPT, a orientadora falou, tá muito superficial isso aí, você está usando o ChatGPT? Eu falei, vou pagar. Aí o pago é mais inteligente. Vai falar, tá, deixa eu sair minha girafa, que vem mais da hora. Mas era isso, tá? Eu queria passar essa visão um pouco prática do que dá para utilizar. Eu sei que alguns ainda estão trabalhando com pesquisas. Olha lá a girafa lá, ó, com a camisa do Brasil. Entendeu? Olha lá.
Agora você manda a sua foto lá e fala, agora eu quero eu com a camisa do Corinthians. Vai ficar bom. Não, o ensinador tomando uma vodka com gelo. Pode ser água. Aquela lá faltou o óculos, mas as outras aqui tem óculos. Tem óculos. Então assim, dá pra fazer muita coisa? Dá pra fazer muita coisa, tá, gente? Só no pago, né? Oi? Só no pago, né? Esse da imagem, sabe que eu não sei por causa do seguinte. no pago. Da Esse imagem, da imagem eu não sei por causa do seguinte, porque eu não passo gratuito, eu não sei celular. Só para finalizar, no nosso caso que nós trabalhamos com avicultura, a gente trabalha com sensoramento remoto, tá? Dentro dos aviários, então tudo sem fio, no peixe também, mas né, de balança de cio, o peso do frango, tudo mais, que nem aqui, ó. Essa balancinha aqui, sensores de temperatura, umidade, qualidade da água, vento, tudo que você imaginar dentro do aviário vai estar medindo, tudo sem fio. E aos pouquinhos nós estamos começando a meter um dedinho na IA também para falar assim, olha, nos últimos 3 anos aqui que tem esse aviário, nunca chegou uma temperatura nessa que está agora. Convém ligar alguns exaustores aí, hein? Entendeu? Isso é inteligência artificial. Ou, melhor ainda, com mais inteligência. Lá fora está esquentando muito rápido, em questão de 1h30 vai esquentar aqui dentro. Você não quer que eu ligue os exaustores agora para não deixar esquentar? Porque toda vez que esquenta, o pintinho sofre. Então, em vez de eu trabalhar com IA depois que já aconteceu, vamos com o número depois que já aconteceu e a gente vai lá tentar arrumar o problema, ele avisa, olha, no tempo que eu tenho dado aqui, nunca aconteceu isso lá fora, liga uns exaustores aí dentro, porque senão vai ficar feia a coisa. Então esse é o uso da IA com inteligência em diversas atividades depois. Previsão do tempo, satélite, tudo mais. A gente pretende fazer isso para peixe também. O peixe também, mas primeiro vamos fechar no água. Ele tem que dar mais dados. Então o que a gente pega no final do dia lá no frango? Dados que sempre existiu. Organiza essa informação. É o que eu fiz no meu trabalho de TCC. O dado estava lá. Eu só organizei a informação para a inteligência artificial. A gente usa o conhecimento que a gente tem sobre o frango, sobre a agricultura, sobre o comércio, sobre o que vocês trabalham no dia a dia. Usa o conhecimento que tem para criar e tomar decisões com mais inteligência. Esse é o objetivo, tá? Para finalizar, o que a gente vai fazer conosco então? Por quê? Porque essa pergunta ela é muito urgente por causa do seguinte: o que a gente faz com todo esse poder? Porque isso é poder. Se você não está usando e alguém que está na mesma área que você está usando, ela já está ganhando tempo na sua frente. Se for alguém muito novo ainda que tem facilidade com tecnologia, ganha mais tempo ainda. Porque imagine alguém que está usando IA com 20 anos agora, 18 anos, com inteligência, com maturidade. O que essa pessoa não faz às vezes com 30? Entendeu? Ganha tempo. Vai ter alguns vícios da internet por causa da IA? Vai. Que nem com a internet. Vocês não têm um vício de rede social? Entendeu? Está todo mundo na rede social todo dia? Entendeu? Então assim, já temos vícios digitais. A questão é, vamos escolher uns vícios mais inteligentes. Eu adoro brincar com ela conversando para chegar em algumas conclusões. O que vamos fazer com esse poder? E para quem quiser, daí, já finalizando, aqui tem um monte de plugin numa página. Se vocês quiserem salvar a página para usar em outro momento, desde de gravar reunião automática já de fazer o resumo, esses que eu mostrei, tem um monte de plugin aqui que você pode salvar a página lá no navegador do celular, mesmo em outro momento vocês podem ir detalhando, mas se precisar sabe que vai ter já organizadinho. Inclusive eu organizei com a IA também, né? Então assim, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Se depois alguém tiver alguma dúvida, alguma ideia para trabalhar, para conversar, eu posso fazer, mas por hoje era só. Tem como colocar no grupo depois? Coloca no grupo esse aqui também, não tem problema. Coloca sim. Eu coloco o link com o arquivo mais fácil. Ou alguém, se alguém já escaneou e conseguiu, já jogar. No mais, obrigado pessoal. Desculpa o tempo. Dando continuidade, então agora a gente vai para a palavra livre, que é o momento que quem é novo e ainda não tem conhecimento, é a parte que a gente pode falar o que quiser, se precisa de desligado. É o momento que a gente tem para falar o que a gente quiser. Eu vou começar de uma forma diferente, começando daqui, a gente vai em ordem daqui. Quem gostaria de falar a palavra livre? Notas? Pode continuar. Quem quiser falar, pega a mão. Tá, então vamos seguir por sequência. Jonatas, pode ir. Tá bom. Não, pode ir. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos
convidados, né? Novos participantes. Tá? Gostaria de dizer que eu achei incrível a palestra, muito interessante, tá? Já vou adquirir, acho que vai me ajudar muito nos meus estudos, no meu trabalho, no meu conhecimento, tá? Acho que valeu essa palestra, esse conhecimento, valeu já todos os dias que eu estou na JCI. Se eu saísse da JCI agora, eu já sairia satisfeito, tá? Então, muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui e quero fazer um convite a todos vocês. Amanhã, às 20h20, né, Gi? Amanhã, às 20h20, estaremos Gi, eu, Alessandro e Natália no TV News Palotina, no podcast deles, para falar sobre o JCI. Então, amanhã, quando o link for gerado, a gente irá enviar para vocês no grupo. Assistam, dão engajamento, compartilhem, convidem outras pessoas para assistirem, pois estaremos falando da nossa organização. Façam perguntas no chat também para a gente, dê aquela forcinha lá. Estão todos convidados a assistir e participar. Perfeito? Boa noite a todos. Lucas, parabéns, hein? Essa ferramenta, diga-se de passagem, que eu nem sabia que existia. É algo fantástico. E eu queria agradecer a presença de todos os novos integrantes, novos participantes, beleza? Sejam bem-vindos. O próximo é... Jorge. Fala pessoal, boa noite, meu nome é Jorge, é a segunda vez que eu participo aí. Quero agradecer primeiramente aí ao Lucas por ter me convidado. Antes do Lucas ter me convidado, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sabia que existia no ACE, nunca tinha ouvido falar. Gostei bastante, sem primeira vista. Acho aí um grupo muito legal para a gente se desenvolver, né? E eu tenho algumas perguntas também. Primeiramente, eu gostaria de saber se existe algum portal de vocês de Palotina que a gente possa ter mais informações sobre o grupo, como que a gente faz para virar membros. E uma coisa que eu até vi agora participando da reunião, existe alguma programação anual de vocês para a captação de recursos, que eu vi que é uma coisa muito importante, e se vocês têm alguma ação social aqui em Palotina ou na comunidade em volta. Se for o caso, eu posso ajudar nisso. Eu sou uma pessoa que não fala muito, mas eu gosto muito de fazer na prática. Então podem contar comigo aí, o que precisarem. Muito obrigado. Explica as palmas. Pode ir. Você explica já, né? Você explica as palmas? Boa noite, eu sou o Alessandro. Sobre as palmas. Me corrija se eu estou errado. A gente começa a palma todo junto e termina todo junto. Então, Jorge. Por que só o Jorge foi aplaudido? É a primeira vez que vem na tribuna. A gente dá as palmas como um incentivo a continuar sempre vindo se desafiar, falar, dar um friozinho na barriga. Então, quanto mais a gente abusar dessa oportunidade, melhor. Então, toda vez, quem for a primeira vez ali na tribuna para falar um oi, boa noite, vai receber essas palmas. Eu tenho uma sugestão para o pessoal da JC aqui de Palotina. Lá em Marechal, eles fazem o momento Eu Sou. Eu acho muito interessante que é a questão de uma pessoa vir aqui na frente falar sobre a sua vida, de onde que ela veio, de onde que ela quer chegar durante 5 minutos. Por exemplo, assim, eu vou dar sugestões. Quem tiver a disponibilidade, quem querer vir aqui na frente, falar um pouquinho mais sobre você, para nós se conhecer entre um grupo, na verdade, assim, será bem-vindo. E pode chamar você. Qualquer coisinha, é só conversar com alguém da diretoria que a gente resolve e arranja 5 minutinhos para você, nas próximas reuniões. Boa noite, pessoal, novamente.
primeiramente, assim como todos, gostaria de agradecer os convidados, aqueles que vieram pela primeira vez na reunião passada, que eu conheço já vocês estão aqui presentes novamente. Então, parabéns, sejam sempre bem-vindos. A nossa reunião dificilmente mudará o horário, a data, então toda quarta-feira, às 20h15, estaremos aqui. E conversem com os padrinhos de vocês e não percam as oportunidades. Outra coisa, primeiramente eu gostaria de parabenizar a diretoria pela ideia do podcast, TV News, mas como membro eu particularmente não estava sabendo, e por isso eu gostaria de saber o que vai ser falado. Se vai apresentar somente, se vai ter respostas das perguntas, né? Como o Arthur comentou, mandar pergunta no chat. Quais são as perguntas, se tem um limite do que vocês vão responder ou não, né? Até para a gente não se exceder no que é o que não é a organização, né? Para que todos estejam falando a mesma língua, afinal todos somos membros, né? Então, se vocês puderem mandar no grupo explicando o que vocês vão falar no podcast, né? Já que a gente está sabendo há pouco tempo, conversem, ou talvez a gente trocar ideia e dar ideias para vocês do que vocês podem falar. Até porque a gente pensa mais junto, né? Daí, tipo, vamos falar sobre isso. Não esquece de falar sobre a posse, não esquece de falar sobre alguma coisa para a gente dar ideia. Posso contribuir? Sim. Eu gravo podcast, eu nunca sei o que eu vou falar. Tá. É uma conversa. Ótimo. Isso, daí também, se perguntas, talvez, a gente mandar pergunta para ajudar vocês a o que falar, coisa e tal, para contextualizar, beleza? Mas, gente, muito legal essa ideia, mandem o link, a gente divulga. Gostei bastante da ideia, parabéns por terem conseguido isso. E outra coisa é sobre, para finalizar a questão da posse, eu vou começar a mandar no grupo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida das coisas que eu for mandando, peçam que eu contextualizo, mesmo que for por áudio ou conforme for dando tempo eu vou respondendo e coloco todo mundo no geral, beleza? Obrigado, boa noite, boa semana a todos. Tem tempo aí, presidente? Eu estou na vez, tem mais gente, eu só quero saber se... Não, acho que eu vou saber. Tempo aí. Só eu? O tempo, na verdade, já passou, vocês concordam e o restante está fazendo? Está falando? Quanto tempo nós vamos adicionar? Mais uns 5 minutos? 5 minutos. Tudo bem. Pode ser. Alguma abstenção ou voto contra? Não. Tá. Vamos continuar. O que você fala? Sempre quando eu vou botar a pauta, você convida alguém para cá, uma passação, convida um cronometrista que vai deixar Bom, vou aproveitar para responder também as perguntas da sua visitante. Só me ajudem a recordar todas as perguntas dele, porque mas eu vou iniciar com uma questão que eu mesma já ia usar a palavra livre para contextualizar e espero que te ajude também. Eu só acrescento e vocês me ajudem se algo faltou, né? Então, os novos visitantes que vêm hoje, a gente utiliza um modelo aqui, pelo menos por enquanto, na JCI, de rodízio, tá? Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Giane Cipric, sou presidente atual da JCI. Por que atual? Porque a gente passa por eleições, né? Um presidente nunca se repete, em algum outro momento a gente explica melhor isso para vocês, as questões dos cargos, como que funcionam, como que foi eleita a diretoria, como que foi eleito o presidente, né? Mas diariamente a gente faz um rodízio para que cada um de vocês tenha a oportunidade de ser o presidente do dia para organizar uma reunião, falar aqui na tribuna, né? Para a gente ir se testando. Porque aqui é o momento de errar, aqui é o momento de aprender, né? Então, por isso que vocês vão visitar nas quartas-feiras e ver diferentes presidentes do dia, tá bom? Assim como vocês poderão, durante a fala, por exemplo, hoje da Jéssica, ser convidados para estar aqui, recitando a carta de princípios, enfim, né? É o presidente do dia que faz toda a organização da reunião e os convites, inclusive, para estar aqui à frente, tá? Respondendo a questão do nosso colega, desculpa, qual é o seu nome? Jorge, você perguntou se a gente tem uma organização anual referente aos projetos, enfim, né? Então, como a gente está iniciando, nós estamos construindo esse cronograma, né? Então, geralmente a gente faz assim, nós tentamos uma quarta com treinamento de diferentes assuntos e que atendem às demandas que geralmente a gente consulta o grupo.
né? Fizemos uma votação. Quais demandas são interessantes, né, para a gente estar trazendo? E a gente traz. Geralmente, num é um treinamento, no outro a gente tenta fazer uma dinâmica que é uma prática, para validar aquilo que o treinamento trouxe. Tá? Vão ter reuniões que a gente vai fazer alguma coisa mais burocrática, como a votação das atas, o nosso estatuto, que é um documento que está pendente. Então é bastante diversificado, tá, Jorge? E sim, vai ter um momento em que a gente vai solicitar para vocês ideias de projetos. Porque a partir de agora, vencendo essa burocracia, a gente vai começar a pensar em projetos. Sejam sociais, sejam projetos para a própria JCI, para a manutenção do JCI, enfim, tá? Tinha mais alguma perguntinha? Arrecadar tudo. Qual é a forma? Projeto, como projeto. Pergunta, mas assim, dando a minha disposição, caso vocês precisem de ajuda. E alguns projetos vão ter o cunho, sim, de arrecadação de recurso para a JCI, ao passo que outros vão ser de uma entrega, por exemplo, para a comunidade, um projeto social. Né? Então, existem esses diferentes objetivos e a gente trabalha todos dentro da JCI. Com o tempo, vocês visitando aqui, vocês vão conhecer um pouquinho mais como que a gente costuma fazer. Tá? Se eu deixei alguma outra coisa depois, a gente conversa e vamos sanando as dúvidas. Sanando só a dúvida da companheira Carol, né? Então, para aqueles que não sabem, os membros da JCI são o Arthur, da diretoria, tá, pessoal? Arthur, Alessandro e Natália e eu. Tá? Essa diretoria, ela também é eleita e vai passar por novas renovações. Sobre o convite da TV News, né? Eu já participei de outros podcasts com a TV News, seguidamente dou entrevista para eles, e eu recebi o convite para estar lá como Gianis, falando da minha vida, etc e tal. E aí a ideia foi minha da gente aproveitar esse espaço para divulgar a JCI. Então ele perguntou quem que era presidente da JCI, quem que eram os diretores, e convidou os diretores para estar comigo lá naquele momento. Assim como a gente pode ter essa rotina de voltar na TV News, e aí fazer um rodízio com vocês aqui. Já até interessante, né? Que outras pessoas vão lá falar sobre a JCI. E como bem o Lucas comentou, o podcast da TV News é algo bem aleatório, bem à vontade. Então ele vai fazer algumas perguntas técnicas, mas também vai deixar todo mundo à vontade para falar na hora, para improvisar. A gente vai fazer um mixinho de perguntas que são importantes da apresentação da instituição e vamos mandar lá para vocês validarem. O que a gente pede de vocês participar é o quê? Nos assistam e durante, mandem perguntas para ele. Ele vai receber, vai ler. Pode ser qualquer pergunta, pessoal. Pode ser uma pergunta mais formal, uma mais informal, tá? Nos ajudem lá, que isso vai ajudar nos a divulgar. Isso é da parte do presidente. Claro, com certeza. Da minha parte já. Inclusive, isso é uma grande oportunidade. Marechal, a gente aproveitou muito nisso. Às vezes na TV local, na rádio difusora. E falar ao vivo é uma experiência diferenciada. Então, era só isso. Então, quando tiver alguma oportunidade, em um outro momento, às vezes de uma rádio aqui, numa televisão, podem se oferecer, é bem livre, e é uma oportunidade da gente estar dando uma destravada, porque ao vivo não tem nem tempo de... Né? A gente tem que aproveitar esses momentos. Legal? Só isso, presidente. Presidente, eu tenho uma pergunta em relação à quarta-feira da próxima semana, porque alguns membros vão estar em viagem para... Já tínhamos, em um outro momento, votado e definido que na próxima quarta-feira nós não teríamos plenário. Tá? Se alguém aqui for contra, a gente pode repensar isso, mas essa votação já aconteceu. E aí, devido à véspera de feriado, muitos vão viajar e tem o evento também. Essa que foi a decisão tomada. Tá? Então, teríamos JCI só na outra quarta-feira. Não, a maioria viaja. Dando continuidade um pouquinho na palavra livre que eu gostaria de falar, porque eu não tive ainda a oportunidade, gostaria de agradecer a JCI por estar presidindo essa reunião, que foi um grande desafio para mim. E todo o conhecimento, desde quando eu entrei no JCI, está fazendo totalmente diferença na minha vida, e eu acredito que quem participa hoje do JCI faz a diferença. Um exemplo foi o treinamento do Lucas. E as pessoas sempre estão dispostas a ajudar, sempre. Um agradecimento especial à Nath, que vem me ajudando sempre que eu tenho dificuldade, a Gi também, até mesmo o Lucas. Então, assim, eu poderia citar vários nomes de todos, mas as pessoas que mais me ajudam são a Nath, a Gi. Então, um agradecimento especial a essas pessoas. Dizer que todo mundo está muito envolvido com o JCI e que todo mundo tem algo a acrescentar em diferente
se tem conhecimento a uma área ou não. Igual o Lucas veio aqui e passou o conhecimento que ele tinha sobre IA. Então, é muito importante a gente estar compartilhando e principalmente aproveitando as oportunidades. Então, agradeço a proteção divina e encerro a 15ª reunião plenária. Foto, presidente. Foto. A questão das palmas, que começa atrapalhada e termina junto.